Olá, alunos, tudo bem com vocês? Quanto tempo, estou com saudade. Hoje nós vamos estar vendo a lição 11, que é Cartas de Paulo. Vamos pegar a Bíblia? Vamos lá? Então, Cartas de Paulo, a lição 11. E a Bíblia é a grande carta que Deus deixou para nós. Então, o que são cartas? Cartas é uma forma escrita de uma pessoa se comunicar com a outra. E na Bíblia, nós vamos estar vendo que Paulo escreveu várias cartas. Cartas às igrejas, cartas pastorais e carta a um amigo. As opções de carta que nós temos hoje é através do e-mail, do computador, do WhatsApp e também do carteiro. Quem foi Paulo? Paulo foi uma autoridade religiosa e tinha a fama de perseguir os cristãos. Até que um dia, no caminho de Damasco, aconteceu uma coisa espantosa. De repente, uma luz do céu brilhou sobre ele e ele caiu no chão. E ouviu uma voz, que era Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou cego, mas Jesus falou para Ananias, um de seus discípulos em Damasco, ir até ele e falar que ele viria de novo. E a partir desse momento, houve a conversão dele e ele se tornou o apóstolo Paulo. Então, Paulo escreve cartas às igrejas. Cada carta, ela tem um tema, né? Um motivo. E o tema dessa carta é quando fala como estar certo com Deus. E Paulo escreveu falando que ele iria voltar para a igreja lá em Roma, né, e dar explicações das verdades que tinham sido reveladas sobre a questão da igreja. Em 1 Coríntios, que na verdade também tem o 2 Coríntios, mas no primeiro ele vai falar como tema principal as instruções para os problemas morais e espirituais. Mas também vai falar na questão do amor. E lá em 1 Coríntios 13, que fala assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Então, em 1 Coríntios, ficou marcado com a questão do amor, que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não guarda rancor. E agora, em 2 Coríntios, Paulo vai ter que se defender. Então, o tema principal dessa carta é a defesa, porque as pessoas estavam duvidando que ele era um homem de Deus. E quando ele visitou lá Coríntio, na segunda viagem missionária, ele ficou sabendo que as pessoas lá da igreja estavam tendo confusão na questão da doutrina. E aí, diante disso, ele tenta mostrar na carta da importância, né? Que ele queria que ele soubesse que ele amava Jesus e também que Jesus os amava. Em Gálatas, Paulo vai falar: Jesus é tudo do que vocês precisam. E como foi a primeira viagem missionária, ele vai estar falando sobre a morte de Jesus na cruz para salvar de todos os nossos pecados. A carta em Efésios fala vivendo para Jesus. Paulo exalta como é importante e como é bom ser salvo em Cristo e vai ensinar aos cristãos como andar espiritualmente, como se comportar diante do mundo. No livro de Filipenses é considerado o livro da alegria e também fala como viver em Cristo. E Paulo fala dos últimos acontecimentos na sua prisão, incentiva os cristãos a uma vida de união, de humildade e piedade. Em Colossenses, Paulo fala: Jesus é o Filho de Deus. Então ele escreve a carta para os Colossenses para reforçar a criação de Jesus, redenção nos relacionamentos da vida. E fala da importância de sermos salvos em Jesus Cristo, porque é tudo que nós precisamos. Em 1 Tessalonicenses, fala, crendo em Jesus.
Então, nessa carta, o apóstolo Paulo elogia os tessalonicenses pela fé e ensina para eles a importância da pureza da vida e sobre a volta do Senhor Jesus. Em 2 Tessalonicenses, Paulo reafirma: Jesus voltará. E ele nos corrige para a compreensão do dia do Senhor, como nós devemos se comportar, estarmos atentos e como permanecermos como cristãos zelosos, né, com a palavra de Deus e aguardando esse dia. Cartas aos líderes. 1 Timóteo. Aqui Paulo, ele aconselha Timóteo sobre os problemas dos falsos mestres, as orações em público, o papel das mulheres e como deve se comportar um líder pastoral. Em 2 Timóteo, é considerado o livro como despedida de Paulo, porque ele sempre foi perseguido por pregar o Evangelho de Jesus. E, nesse momento, ele estava preso e sabia que ia morrer. Então, ele escreve a carta a Timóteo para se preparar para viver os dias difíceis, mas sempre confiando que Deus estaria à frente de tudo. Igual hoje, estamos vivendo os dias difíceis, mas devemos obedecer à Bíblia e seguir a Deus. Ele sempre nos ajudará. No livro de Tito, fala organizando a igreja. E essa carta é de ensino para um amigo, porque Tito foi muito amigo de Paulo. E como Tito amava muito a Jesus, então Paulo ensinou Tito os seus deveres diante da igreja, como combater as falsas doutrinas, ensinar também a todos que ocupam um cargo importante na igreja, que estão à frente dela. Carta a um amigo. No livro de Filemão, é considerado o livro do perdão. Paulo, ele suplica a Filemão que perdoe Onésimo. Quem foi Onésimo? Onésimo foi o escravo fugido de Filemão, que encontrou com Paulo na prisão. E lá Paulo pregou para ele e ele se converteu. Então agora Paulo suplica esse perdão e fala assim para considerar Onésio não mais um escravo, mas um irmão em Cristo. Que maravilha podermos termos amigos. E agora um desafio bíblico. Sou o único apóstolo que ficou cego. Quem sou eu? Então vamos pensando aí. E aí, pensaram? Foi o apóstolo Paulo. Agora, nesse momento, eu quero finalizar e orar com vocês. Vamos lá? Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela vida dos nossos alunos, de seus familiares, que possamos confiar em Ti nesse momento e derrama sobre nós, Senhor, a Tua paz e a Tua confiança e a certeza que tudo vai dar certo. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima.